Bem-vindos ao podcast Cultura DevOps, o podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado com maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Aqui discutimos através de dados e histórias reais os melhores caminhos para implantar e escalar a cultura DevOps e colher resultados relevantes com maior throughput, ou melhor, seja, maior vazão, maior segurança e experiências para os seus clientes. Se você gostou do conteúdo, não deixe de compartilhá-lo. E aí, galera, chegamos ao sexto episódio. Ou sexto não, sétimo! O tempo passa, o tempo voa e já chegamos na sétima edição deste querido podcast. E se você estiver gostando, poxa, indica para um amigo aí, indica para uma amiga, indica para aquela pessoa que precisa ouvir alguma coisa. Compartilhe na rede social, nos ajude a fazer esse projeto crescer. Hoje temos um tema muito interessante e a gente vai falar de NoOps. Peraí, mas o podcast é de DevOps e agora vai falar de NoOps? Que confusão! E hoje quem vai falar com a gente é Sebastian Ferrari, que é CTO e co-founder na Thaler. Bem-vindo, Sebastian! Olá, tudo bem? Beleza? Valeu, Wagner, pelo convite. Eu nunca participei desse podcast, então é o primeiro, espero eu participar de mais aí. Opa! Dependendo dessa conversa, né? Também. É verdade, tem tudo isso. Não, vai dar bom. A galera que vai pedir aí, a gente vai trazendo novos temas aí, poxa. Conhecimento eu sei que você tem, então fica tranquilo. Mas, Não é por fechou. falta de oportunidades. Vai acontecer legal. E foi muito formal, você me chamou de Wagner, pode chamar de Fusca, vou te chamar de Seba. Pô, Tá? Fusca, é verdade, né? A gente sempre chama de Fusca, né? Mas, né, vai que, né? Sei lá. Então, bom, meu nome é Sebastian Ferrari, né? Como já falou, mas pode me chamar de Sebas também, assim como pode chamar o Wagner de Fusca, né? Pode me chamar de Sebas. E eu sou o CTO e cofundador da Thaler. A Thaler tem mais de 10 anos aí no mercado. A gente trabalha bastante no campo da agilidade, do Kanban. A gente é uma empresa de desenvolvimento de produtos digitais e a gente trabalha desde a estratégia até a execução, né? Então a gente ajuda as empresas a conectarem os resultados, né? O que a gente termina entregando com os objetivos de negócio. E a gente tem toda essa jornada aí, né? Ajudando as empresas a operacionalizar e concretizar esses objetivos aí de negócios com a tecnologia como meio. E uma das coisas que terminou surgindo, uma das nossas experiências que terminou surgindo foi com esse termo aí, NoOps, né? Que é meio assustador, né? Porque ele tem esse no na frente, que geralmente não é muito bem-vindo, né? Quando tem o no, né? Exatamente. Eu lembro de experiências aqui do mundo mais ágil, aqui de uma galera que falava do no estimate. Nossa, sem estimativa, que perigo, não dá, esse povo é revolucionário Como demais. assim, né? Não sei se no NoOps acontece isso, você sente isso quando você fala Acontece. NoOps? Eu acho que é bem conhecido do pessoal falar que é um termo bem infeliz, né? Porque o NoOps meio que, de uma maneira implícita, assim, está dizendo que não tem alguma coisa, né? A absência de alguma coisa, né? Tipo, tá dizendo, cara, não tem ops, né? Mas isso não é verdade, né? É como serverless, né? Ou esse tipo de coisa. É como se, tipo assim, não vai ter um servidor, né? Ou esse tipo de coisa, né? Então, o NoOps, ele terminou sendo cunhado ali, né? Por uma pessoa, agora não me lembro direito o nome, acho que é Carlos Strozzi, alguma coisa assim. E, cara, dali, né, tem evoluído bastante, né, esse termo. E eu sou bastante fã assim, evangelizador do DevOps, da cultura, né, DevOps, mais do que um cargo, né, ou alguém que se bota o chapeuzinho ali de DevOps. Mas com o tempo eu comecei a perceber que começou a surgir muita ferramenta, muita plataforma como serviço, né, muita coisa como infraestrutura como código, enfim, várias coisas que terminaram diminuindo cada vez mais muitas vezes essa até necessidade, né, de ter desenvolvedores, né, trabalhando em colaboração com o pessoal de operações, né.
E muito mais quando você tem times pequenos, às vezes, ou você quer dar muita autonomia, né, a esses times. Então, honestamente eu não gosto muito do termo no-ops, porque acho que dá a entender uma coisa errada, né, daquilo. Mas a ideia que eu tenho e que eu tenho utilizado bastante disso é de, primeiro, chamar atenção, né, o no-ops, Uhum. né, chama atenção bastante, né, então, olha só, né, eu tô falando de uma coisa diferente aqui, né, mas não necessariamente eu estou querendo dizer que não tem né, não tem operações, né, porque tem que ter em algum lugar, pelo menos, nem que seja terceirizado, mas tem que ter uma operação, né? Ou os próprios desenvolvedores têm que se preocupar com operações, né, com a parte de operação, de infraestrutura, onde que ele vai rodar, como que ele vai rodar, como que ele vai escalar, né, qual que vai ser todos aqueles não funcionais que a gente conhece, né, que são vários, né? Então, a ideia é que o desenvolvedor, né, pelo menos na minha opinião, né, é que os desenvolvedores eles consigam fazer é, deploy, digamos assim, né, de seu código, né, que tá desenvolvendo ali e colocar rapidamente em produção sem ter que se preocupar com a parte de operação, né, essa questão de provisionar arquitetura, provisionar serviços, né, pensar em, putz, eu preciso de um Kubernetes aqui, eu preciso de um container, eu preciso expor essa porta ou não, sabe? Essas coisas que a gente. Ou tem que ter um gateway, um balancer e uma CDN na frente, sabe? Essas coisas assim. É interessante. Acho que a primeira coisa já deixa calma a galera aí que, principalmente a galera de Ops, né? Gente, vocês não vão sumir, calma. Mas Não, vamos lá, não. fiquem tranquilos. Mas eu fico pensando que o NoOps pode ser talvez um avanço dos níveis de maturidade em DevOps, né? Então, É, se você pensar é. assim, poxa, escadinhas, daqui a pouco você vai começar a perceber que a sua operação se misturou tanto com o dev que, poxa, não dá mais para setorizar, oscilar, né? Exato. Acho que Exato. pode ser uma linha Eu de sou bem. pensamento, né? Eu sou bem dessa linha aí de pensamento. Eu acho que é uma. Não quero dizer uma evolução de que, tipo assim, termina morrendo o DevOps, mas eu acho que em determinados contextos, a falta de uma, assim, a necessidade de você ter toda essa preocupação com a operação, de você ter times dedicados para isso, pode ser desnecessário. Aí você pode ser que nem precise se preocupar com toda essa complexidade, né? Então, hoje você tem desenvolvedores que, por exemplo, utilizam, sei lá, plataformas como serviço, né, que nem a Vercel ou Heroku, né, ou esse tipo de plataforma, né, Netfly, enfim, tá, agora tá explodindo, né, esse Tem tipo várias agora, né? tem muitas, muitas, e isso em conjunto com o GitHub, que agora o GitHub também, ele vira um CI, né, então, tipo, cara, o desenvolvedor, ele meio que para de se preocupar de, tipo assim, putz, eu vou usar um Circle CI, eu vou usar um não sei o que, eu vou usar... Ele já tem um pacotão ali, já, tudo junto, né, e aí esses não funcionais de resiliência, redundância, né, segurança, todas essas coisas começam a não fazer mais parte do dia a dia mesmo do desenvolvedor e nem de um time de operação dentro de uma unidade de negócio, digamos assim, dentro de algum produto, né, ou alguma coisa assim, né, um produto digital. Então, porque termina a gente terceirizando isso, né? A gente termina, eu uso um termo que eu inventei, acho, sei lá, que é tipo parceiro como serviço, né? Porque Aham. que realmente o que a gente quer é a gente ter esses parceiros para a gente não ter que absorver toda essa complexidade, né? Cara, como é que eu vou escalar isso aqui? Qual é o tipo de serviço que eu vou utilizar, né, para ter toda essa redundância e escalabilidade? Mas eu tenho que ter escalabilidade, mas eu não quero gastar muito de antemão, né? Então, como é que eu faço isso? Ah, vou usar serverless, tá? E como é que eu orquestro esse server? Como é que eu mantenho isso num longo prazo, né? Não só a curto prazo fazer o deploy, né, e maravilhoso, mas depois como é que eu mantenho isso, né, o ciclo de vida, né, como é que eu lido com ataques de segurança, né, sabe, tipo, várias coisas assim, que aí se você como produto digital começa a absorver tudo isso, pode ser que isso seja um limitador aí, né, de o quão rápido você pode ir, né. Eu fico pensando que talvez você vai fugir até do propósito do produto ali, né? Daqui a pouco você vai virar uma empresa É, totalmente de tecnologia, um provedor ali de nuvem. Você vai ter daqui a pouco é, sua própria nuvem,
você vai ter um problemaço que, poxa, já tem tantas soluções prontas aí que são especializadas nisso. Você falou do Heroku aqui, eu lembrei de alguns projetinhos que eu só precisava validar. Puxa, põe lá no Heroku, lá, você subia integrado tudo, já fazia um CI. Poxa, que coisa Sim, fácil de usar e de ensinar e de testar. E parece sim. que agora, o problema é que agora vai ficar pago, né? Antes dava para testar um pouquinho, né? Pois é, agora o free ficou menos free. É menos free, agora tá. Poxa vida, mas tudo bem. Vai, a gente acha Pois outras é. ferramentas por aí, né? Ah, sim, com certeza. Sempre tem, né? É, tem, acho que é Fly.io também, que é uma que dá pra você subir os containers e tal, e também é nesse, digamos assim, nesse estilo, assim, né? Do Heroku, né? E tudo mais. Uhum, Então acho que, tipo assim, coisas, por exemplo, cara, eu preciso ter uma infraestrutura aqui que para eu colocar toda a parte de parte de API, né, por exemplo, de como é que eu vou escalar essa API, como é que eu vou dar redundância, como é que eu vou fazer cache, né, camada de cache, né, e tudo mais. E aí começa a surgir um monte de serviço, né, para isso, que você pode utilizar, né, uhum, e, por exemplo, se você usar GraphQL, tem, né? Se você usar REST, também tem, né? Se você utilizar algumas CDNs já embarcadas dentro da plataforma, como, por exemplo, a Vercel, né? A Vercel também, né, tem a sua própria CDN. Então, uhum, porque o que acontece? Eu acho que aumentou muito a carga cognitiva, assim, né? Dos desenvolvedores para entender, tipo assim, não é só fazer o deploy daquele código, mas tem que entender que, tipo, a maneira como ele fez ali invalida muito as estratégias de cache, às vezes, né? E aí, o próprio desenvolvedor vai ter que entender, ou vai ter que ter um setor, né? Ou vai ter que ter uma galera específica já dedicada para ficar de olho no que o desenvolvedor faz, né? E uhum, falar, ó, isso aí não dá pra fazer e tal, né? Porque isso pode aumentar aqui pode diminuir a capacidade, né, de infraestrutura de absorver todas essas requisições, né, e tudo mais. Então acho que o termo NoOps ali, eu acho que realmente ficou meio, né, só para dar uhum. só para fechar ali o círculo ali da conversa, né, sobre essa questão do NoOps, mas eu acho que infelizmente acho que é um termo meio ruim, mas acho que eu vejo mais como um caminho novo, assim, para deixar mais perto ainda os desenvolvedores, né? E deixar os desenvolvedores mais autônomos, mais rápidos, Uhum. assim, né? Acho que é uma questão meio é, de tipo, como se fosse um buffet, né? Como se fosse uma esteira ali pronta, certo? Que o desenvolvedor só vai lá e só executa um comando e de repente ele está em produção, sabe? Se ele quer fazer canary, deploy, não sei o que, se fazer teste AB, tudo isso já está pronto ali para ele Uhum. poder fazer isso, né? Excelente, excelente. E o lance do NoOps e do infraestrutura as a code? É a mesma coisa Sim. ou não? O que você vê assim? Eu acho que assim, se você tem código que cria, que provisiona, né, esses serviços e orquestra, né, todos esses serviços para eles se comunicarem, né, conectar todos esses serviços para ter um resultado no final. Se você está usando uma plataforma só e é uma maneira simples de utilizar, acho que pode se dizer que seja um no-ops, mas eu acho que nem chega a isso. Porque, por exemplo, hoje quando a gente utiliza, sei lá, uma Vercel, por exemplo, ou a gente utiliza a Azure Cloud, por exemplo, para fazer o deploy dessa parte da API com o banco de dados ali plugado, né, e tudo mais. Muitas vezes a gente não precisa se preocupar com nada ali de infraestrutura. A gente meio que executa um comando, a gente só tem um CLI ali, né? Uma linha de comando ali para a gente fazer o deploy daquilo e isso já fica tudo orquestrado, né? E tudo mais. Agora, nesse caso ali é mais configuração de infraestrutura do que realmente tem um código que faz o provisionamento, né? Eu gosto muito do Terraform, por exemplo. Você deve curtir também, imagino. Ah, facilita demais, né? Facilita demais, né? Tipo, o fato de você achar receitas, né, prontas, né? Aham. O fato de você poder testar, validar, ver se está funcionando, né? A própria sintaxe é muito bonita, assim, muito legal de ler, assim, muito fácil. E muito modular e tal. E eu acho que o Terraform ele tem ajudado bastante a chegar nesse nível, assim, né?
Mas mesmo assim, o pessoal tem que se preocupar com, tipo, tá, beleza, mas esse serviço precisa estar na área, sabe, de rede e tal, e tem que se comunicar e fazer uma ponte dessa área de rede com a outra área de rede para se comunicar e não sei o que, são várias questões, né? Que começam a surgir ali, questão de segurança, tem que fazer um grupo de segurança com essas permissões aqui, tem que liberar a permissão para, né, para aquele usuário, para aquele desenvolvedor, para ele poder fazer deploy daquele serviço. Cara, é um mundo de coisas que o cara precisa se preocupar. Não é só aquele Terraform ali para fazer deploy de um banco de dados com um código que vai rodar, sabe? Eu fico pensando assim que para quem está começando, bom, nos momentos que eu faço consultoria que eu vejo aí, a gente não lida com programadores, pessoas que estão no nível pleno, sênior, ou que já tiveram tantas experiências. E até a questão de senioridade não é tanto, mas a vivência nesse mundo de DevOps, às vezes a pessoa chega, ela não lembra de tudo. Igual você falou, dando o exemplo do Terraform, puxa, tem que fazer isso, isso, isso. É muito comum você encontrar, e aí já fica a dica para quem quiser escutar os outros podcasts que a gente falou de segurança na nuvem, a gente fez umas abordagens aí de problemas recorrentes de segurança em DevOps. Por quê? Porque a galera esquece. E aí a gente até falou de ferramentas que vão validar pontos que você está esquecendo. Eu entendo que aqui o NoOps vai fazer essa abstração aqui que vai te ajudar demais a você, cara, eu vou começar com um nível de segurança confortável, porque ferramentas, igual você comentou aqui, acho que é Vercel, né, o Vercel, Azura, isso. São ferramentas que já me dão um suporte, assim, pô, já posso começar com Heroku ali e tal, e outras coisas que já me trazem isso, né? Não sei se estou certo ou errado no pensamento. Eu não preciso me preocupar com, sei lá, putz, saiu uma nova versão, né, daquele serviço, eu preciso fazer atualização para fazer ou fazer um patch para eu atualizar uma falha de segurança, uma vulnerabilidade que saiu, né, por exemplo. Isso é bem comum, né, de acontecer. Cara, quando você não tem esse tipo de preocupação no teu time de desenvolvimento e você não tem ninguém também dedicado a isso se torna uma, assim, pra mim, por exemplo, né, que eu tô na parte de liderança ali, cara, é uma paz, assim, porque eu não tenho que, né, não tenho que ficar me preocupando o tempo todo, ficar de olho, putz, saiu um novo patch, tem que aplicar tudo e tal, né? Muitas vezes se por exemplo, no caso do Rasura ou qualquer serviço, né, ele está sendo gerenciado, né, digamos assim, eu não preciso me preocupar com isso. Né? Então, acho que é meio isso, assim, sabe? Não deixar isso na mão, não deixar mais uma responsabilidade para alguém. Para mim, quanto menos eu precisar de fazer isso, melhor. Né? Acho que Uhum. deixa o time mais rápido de, cara, foca ali na funcionalidade, no negócio, no como é que a gente vai habilitar novas oportunidades de negócio ali o código né, é um meio, né? Mas quais são as coisas que a gente vai poder fazer? Como é que os desenvolvedores podem deixar o software, né, o sistema que estão desenvolvendo, né, de uma maneira que ele consiga evoluir mais rápido, né? Como é que eu posso trocar serviços um por outro de uma maneira mais rápida? É esse tipo de coisa, né? Agora, sem Uhum. perder os não funcionais, né? Não é uma Com que não certeza. é o oba-oba, né? É tipo assim, realmente de a gente remover um pouco né, Esse peso, dessa essa carga. responsabilidade, lembrar tudo, igual você falou, tinha um momento que você falou da carga cognitiva. Cara, é muita coisa para Isso. você lembrar, validar para entregar Nossa, software, né? Então, muito, se puder, muito. a gente fala de user experience, por que não falar de dev experience, né, cara? Então, porque não Exato, melhorar a vida exato. do dev ali, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, tipo, sei lá, imagina que você tem que fazer provisionamento de Elastic Cache para poder ter o Kibana conversando com o Logstash, não sei o que, cara, é muita coisa para você ter, por exemplo, observabilidade ali. Você pode usar alguma ferramenta pronta que você não tem que ficar se preocupando com atualização, com orquestração, com a escalabilidade daquilo, com nada. Você só paga quanto que você vai usar, né? E você pluga a tua aplicação ali e dali para frente é tudo mastigado. Até as métricas já são meio mastigadas, assim, né? E tudo mais. Então, acho que meio que é nesse caminho que eu levo a questão do NoOps, sabe? Legal, show de bola. A gente falou aqui já de duas ferramentas, e aí até para quem estiver escutando aí, a gente falou do Rasura, certo? Sebas? Isso, E aí isso. para quem está escutando, HASURA, beleza? É open source, né? Pelo que eu É lembro, open source. Open source. boa. Se você Uhum. não conhece, dá para
pesquisar aí, a gente vai falar um pouquinho até dela. Vercel, né? Vercel, certo? Isso, O Vercel eu nunca exato. ouvi falar, cara. E se você quiser trazer um contexto, o Legal, Rasura eu já conheci até com vocês legal. aí. Depois a gente pode deixar Assim, um. São eu não parecidos? ganho nada, eu não ganho nada com isso, mas eu acho que, né, eu não tenho nenhuma, não ganho nenhuma comissão, sei lá, qual Vercel indicando, né, Rasura e tal. Mas a gente tá como parceiros lá, lá no Marketplace, assim, né, da Vercel. Então, se você precisar de alguma ajuda aí para alavancar aí o teu sistema com Vercel, a gente pode te ajudar e tudo mais. E o Rasura é a mesma coisa, né? O Rasura tem o Rasura Cloud, né? Que é o Rasura gerenciado. Você pode ter ele em company, né? Tipo assim, em company ou você mesmo, você pode fazer hospedagem, né? E tudo mais. É, mas você pode simplesmente pagar pelo uso, né? Dele. E aí toda a parte de escalabilidade, segurança, tudo aí, tudo isso fica, né, a cargo deles. Então isso remove questões como, por exemplo, sei lá, suporte 24 horas, né? Esse tipo de coisa que pra gente, por exemplo, quando tá trabalhando com clientes grandes, como por exemplo, eu tava mencionando, né? A gente tem um case ali que a gente fez um sistema de fidelidade pra Coca-Cola e pro McDonald's e ele era multi-tenant, assim, né? E tudo mais. Então, a Thaler é uma empresa pequena, assim, digamos, uma empresa de umas 30 pessoas, né? E então, imagina, como é que a gente ia lidar com suporte 24 horas, orquestrando toda aquela, né? A gente não tem um time de ops nem nada Uhum. disso, Mega né? Nenhum. desafio. É um mega desafio, exatamente. E, né, a gente não podia perder as compras que eram feitas ali, né? A gente não podia perder o resultado daquilo, né? E tal, tudo mais. Então, a gente não podia se dar o luxo da gente ter todas todas essas requisições chegando e a gente ficar perdendo algumas e beleza, sabe? Tipo assim, sem problema. Então a gente tinha alto risco naquilo, então eu falei, bom, a gente precisa de parceiros, né? A gente precisa de plataformas que removam todos esses não funcionais que a gente, né, precisa, né? E ali você tem resiliência, você tem segurança, você precisa que seja auditável, né? Você precisa de autoscalabilidade, você precisa de interoperabilidade, né, entre essas plataformas ou esses serviços. Você precisa interoperabilidade, por exemplo, sei lá, eu preciso utilizar um sistema de observabilidade, né, uma plataforma, né? Cara, tem plataforma, tipo, sabe, Vercel, tu vai lá, escolhe uma, sei lá, Datadog ou New Relic ou sei lá, qualquer outra, Axiom. E você vai lá, clica e, tipo, conecta e pum, tá tudo ali, sabe? Você fala assim, beleza, cara, é isso que eu tava É isso que precisando, sabe? precisava, né? Não precisava ficar Exato. perdendo tanto tempo configurando, quebrando a cabeça, Configurando, tutorial, documentação, né? exato. E quem já fez isso sabe que não é uma tarefa fácil, né? Sabe que você tem que criar os agentes, você tem que criar uma infraestrutura meio interna ali dentro do teu, sei lá, se você está usando Kubernetes, você tem que ter ali uns containerzinhos ali mandando os dados, coletando, né? Enfim, você tem um trabalho ali, né? E você tem um trabalho de não só fazer, mas manter aquilo, né? E isso é uma das coisas que eu não queria ficar me preocupando, né? Eu não queria que o meu time ficasse se preocupando com isso. Então, uma das coisas que a gente terminou fazendo é justamente se preocupando com como é que ele integra com outros serviços, né? Como é a plataforma que a gente for adotar, né? E a Vercel tem esse tipo de coisa, esse marketplace e tal. O Rasura Cloud também tem isso, né? Ele tem toda uma camada ali também de segurança, né, e tudo mais, que você consegue criar permissões, você consegue fazer rate limits, por exemplo, ali já, porque ele consegue ser um gateway da tua API. Então tem bastante coisa que a gente não queria desenvolver, né? A gente só queria usar e não se preocupar com a infraestrutura, digamos Eu não sei assim. se nesse projeto, além desse desafio um pouco mais técnico, você tinha um desafio de prazo. Por exemplo, assim, Prazo poxa, também, claro. Sim, porque acho que sim. isso encurta bastante, né? A gente fala que o DevOps é uma grandes válvulas de alavancagem para diminuir lead time de entrega, ou seja, e você consegue ter feedback rápido. Poxa, saiu um bug, poxa, se o meu DevOps aqui está bem estruturado, poxa, saiu um bug agora, eu corrijo ele o mais rápido possível, né? E Sim, tem sim, zilhões de com tags para certeza. isso. Então, Com interessante saber certeza. que A gente chegou a ter algumas situações onde a gente estava fazendo deploy muito rápido, assim, mais rápido do que a gente conseguia, às vezes, criar demanda.
Nossa, isso é bom, né? Então, isso é bom, né? Então a gente tava, tipo, desafiando bastante, assim, a nossa maneira de trabalhar comum, assim, né? Por quê? Porque a infraestrutura estava muito redonda ali e a gente não tinha toda essa parte de operação, né, rodando ali que a gente tinha que se preocupar e tal. Então, pra gente era faz o código, dá push e dali pra frente era maravilha, né? Agora a gente não tinha muita preocupação como que isso era feito, se a gente tinha que melhorar aquilo, não, ele já estava ali, já estava, né, funcionando então assim, se tivesse alguma melhoria, a gente só ia obter ela, né, porque a gente paga a plataforma, né? Então, é esse tipo de situação, né? E fora toda a parte de base de conhecimento que essas plataformas já te dão, né, geralmente. Então, isso é um diferencial também. Porque muitas vezes, sei lá, você faz um push ali, mas não funciona direito, sei lá, por exemplo. Então você já vai lá na base de conhecimento, né, dessa plataforma e, puf, já tem ali, ó, quando acontece isso, né, você pode fazer aquilo, ou por exemplo, você não configurou direito, ou você tem um chat com um suporte que você fala, cara, não funcionou, e aí alguém te ajuda, né? Que legal, que legal. Bom, legal, a gente viu aqui que NoOps eu estou entendendo aqui que é mais uma opção dentro do cardápio que a gente tem aí de DevOps, tantas outras coisas, uma linha de pensamento e de aplicação que vai ajudar muito. E aí, para quem estiver escutando ou assistindo a gente, por que não começar a olhar para isso, né? A gente já falou de algumas ferramentas e acho que é aquela regra básica de entenda mais o teu problema para depois, se você sair dizendo o que você vai usar, vale para cá também, porque pegando teu exemplo, Sebastião, se existia um problema, entender a situação e falar, puxa, por que não ir para esse mundo? Porque o outro, onde eu tinha que mostrar tudo, sei lá, subir tudo na mão, Terraform, seria um tempo que você não ia ter. Puxa, É. então é Não, importante. às vezes nem é tempo, é conhecimento mesmo. É, que a gente falou De. conhecimento mesmo, verdade. Tipo, eu não tenho um time maturo naquilo que consegue subir uma infraestrutura provisionada em Terraform e manter ela para esse tipo de cliente, por exemplo. Né? Um cliente onde Uhum. você tem risco alto, né? Você tem impacto de milhares de pessoas. Então, cara, eu não tinha como fazer isso, mas foi um desafio que a gente, né, chamou parceiro, chamamos esses dois parceiros e uma coisa que às vezes eu acho que tem me questionado, o pessoal às vezes me questiona e fala assim, tá, mas geralmente a gente não usa essas plataformas por causa de uma questão de custo, né? É, e aí que entra, eu acho que é o que se esquece muitas vezes, que você tem um custo de aquisição de todos aqueles serviços que você tem em casa, né? Que é o famoso TCO, né? Que é o Total Cost of Ownership, né? Que é esse custo total, né? De você de ter tudo isso dentro de casa, né? Então você tem um time para isso, você tem que fazer o provisionamento de tudo isso, orquestrar, melhorar, né? Você tem que estar evoluindo em conjunto com o desenvolvimento, você tem que ter um time dedicado muitas vezes a isso, né? Então, às vezes termina sendo muito mais caro do que às vezes você pagar uma plataforma, né, como serviço. E não só isso, senão que você pode fazer uns planos, né, customizados Enterprise. Você vai naquele Enterprise lá, plano Enterprise, aí você entra em contato e aí você começa a negociar, né, como é que a gente pode fazer para ter um plano ali. E muitas vezes eles, para não perderem uma oportunidade, um case, se você é uma empresa muito grande, muito famosa e tudo mais, Promissora, talvez também. promissora, o próximo unicórnio, né? Sei lá. Cara, eles provavelmente vão querer. Eles vão estar interessados em não te deixar ir embora, né? Então eles vão querer te escutar e Apoiar ver você, como né? flexibilizar os preços, né? E tudo mais. Legal. Sebastião, se, por exemplo, a galera tá escutando aqui, vamos tentar pensar num próximo passo aqui. Poxa, a galera tá ouvindo pela primeira vez esse podcast no Ops. Cara, que dia que você daria pra galera assim, pô, curtir aí, o que eu posso fazer? Se tem alguma coisa que você imagina, e até de repente, se quiser contar um pouquinho, pô, você lida com vários times de desenvolvimento, como é que você foi propagando essa ideia dentro dos times aí? Como é que a galera pode dar um próximo passo nesse tema aí? Uhum. Cara, é uma boa pergunta, porque eu acho que assim, tem muito a ver com. É foda falar isso, mas depende, né? Depende muito do contexto onde você está inserido. Se você é uma empresa muito grande, onde já existe um setor de ops, onde tem
uns não funcionais muito gritantes e muito preocupantes e tem várias questões, cara, pode ser que não, né, essa questão do no-ops pode ser que vire, na verdade, só uma esteira pronta, um buffet ali onde você simplesmente vai lá e, como desenvolvedor, dentro de um time, dentro de uma unidade de negócio, fala assim, cara, eu preciso subir isso aqui, esse novo código aqui, essa nova funcionalidade, ou esse novo serviço, né? E não ter que se preocupar em como é que ele vai ser provisionado, qual que é a tecnologia que você vai usar, ficar selecionando, né? Putz, eu vou usar um gateway tal, ou vou usar outro, um balancer tal, vou usar um Kubernetes, ou vou usar não sei o que, sabe? É uma coisa já que, tipo assim, essas decisões já foram tomadas, então essa carga cognitiva tu não vai ter, né? Você vai se preocupar com colocar, com realmente com a entrega de valor, digamos assim, né? Então, acho que primeiro é fazer um pequeno mapa ali de você. Isso é uma coisa que a gente faz na Thaler, que a gente linka os não funcionais com as soluções que a gente vai terminar adotando, que são as opções, né, que a gente tem para resolver esses problemas. Então, por exemplo, quando a gente optou por essas plataformas ali e tudo mais, a gente começou a falar, beleza, quais são os não funcionais né, dessa arquitetura, desse sistema que a gente está desenvolvendo? Bom, a gente precisa ter integração contínua, a gente precisa ter continuous delivery, a gente precisa de suporte 24 horas, a gente precisa de observabilidade, a gente precisa de que seja real time, a gente precisa que seja auditável, que seja que dar seguro, resiliente, redundante. Beleza. Agora, o que a gente vai utilizar para tudo isso? E aí era, não sei o que, Amazon, não sei o que, serviço da Amazon, não sei o que, quando a gente viu, era tipo assim, nossa, ia ter que contratar um time de ops só pra dar conta de tudo isso, né? Então, o que a gente fez foi tipo assim, beleza, que tipo de plataforma a gente poderia utilizar que nos dê essas não funcionais já, tipo, fora da caixa, né, digamos assim, e nos dê um suporte pra gente fazer com que a nossa aplicação converse muito bem com essa plataforma. Ou seja, ela seja muito amigável com a maneira como que essa plataforma funciona, né? Não de vendor lock-in, né? Mas que seja de uma maneira que seja mais fluida, né? Que consiga usufruir dos benefícios dessa plataforma. E aí a gente começou a substituir várias coisas por uma plataforma tipo Vercel e tal. Tipo, preciso de uma CDN, Vercel. Preciso de não sei o que, Vercel, não sei o que. Preciso de serverless, não sei o que, porque preciso que seja autoescalável aqui e tudo mais. Beleza, serverless, não sei o que, então Vercel também, sabe? Então, várias coisinhas assim que começaram a evoluir pra, tipo, falar, beleza, então, cara, a gente precisa de praticamente Vercel e o Azure Cloud que terminam sendo o nosso API Gateway ali, né? Mas termina sendo mais do que isso, tá? Mas eu não vou me aprofundar muito no Azure. Não é tão simples assim no sentido de uma ferramenta que só faz o gateway, né? Ela é bem não. completa, né? É bem completa, exato. Tem bastante coisa. E, inclusive, tem uma palestra que eu dei no Rasura Conference. Não me lembro de que ano, acho que foi no meio da pandemia aí. E falei justamente sobre esse case, né? E eu falei, né, que justamente o Rasura ter o pessoal do Rasura Cloud, né? O pessoal ali do Rasura, né? Essa empresa por trás e tal, dando suporte pra gente junto com o pessoal da Vercel, foi tipo assim, pô, cara, eu tô com dois times maravilhosos ali incorporados dentro do meu desenvolvimento do produto, sabe? E eu tô pagando pelo uso da ferramenta, né? E pelo suporte ali, né? Mas, tipo, eu não precisei contratar, treinar, ter todo esse conhecimento em casa, né? Maturidade daquilo, ter um time de 24 horas, né? De suporte, sabe? Essas coisas. Eu não preciso me preocupar, né? Inclusive, às vezes não, a gente falava para o nosso cliente, ó, a gente, se tiver um se tiver um incidente desse tipo, né, fazer os níveis lá e tal, né, de CLA e tudo mais, cara, já vai lá, tem esse sistema, tu abre diretamente, né, pro pessoal do Razuna Cloud aqui e o pessoal falar contigo e resolve ali na hora, né, se for, claro, se for, depende do nível, né, mas se for os primeiros níveis ali, cara, as plataformas que a gente utiliza, né, que é tipo, putz, caiu, né, beleza, então se caiu do nada, provavelmente é algum tipo de problema de escalabilidade ou de redundância, ou sei lá, né, esse tipo de coisa. Muito bom.
Depois a gente vai deixar o link aqui nas descrições, para quem estiver assistindo no YouTube e tudo mais, vai conseguir acessar. Mas quem não estiver escutando e quiser procurar, é no Hasura.io, né? No evento que teve. Isso, essa tá em inglês. Né? E tá em português também. O meetup que a gente fez foi o primeiro meetup de Hasura no Brasil. Eles falaram que foi do mundo o eu nosso ouvi aquele papo que foi no mundo. Eu falei, pois é, falei, caramba, a gente soube na hora que a gente tava fazendo, né? Então, porque a gente tava em call, né? A gente fez uma palestra ali com cara, não me lembro agora o nome dele, mas ele tava lá, assim, falando e falou, não, é o primeiro e tal, foi maravilhoso. Aí teve vários agora, né? Tem em Londres, enfim, vários lugares do mundo. Legal. E aí eu palestrei essa daí junto com outra também, do Alisson, que ele também falou sobre um pouco de outro case que a gente tem, que é sobre o Hasura, também o Hasura esteve envolvido ali, né? E como a gente também não teve que se preocupar com isso, com essa parte de escalabilidade e tudo mais. E tá em português, então depois a gente passa o link ali, se você quiser assistir também em português. E aí eu falo bastante eu pego cada ponto das não funcionais, né? E aí eu falo como é que a gente resolveu, né? Como é que as plataformas que a gente terminou adotando ali, né? Terminou removendo toda essa carga, né? De responsabilidade, de conhecimento que a gente teria que ter, né? Dentro de casa. Excelente, excelente. Bom, galera, já está caminhando aqui para o final aqui. NoOps, a gente deu uma introdução aqui, tem bastante coisa aí para a galera estudar, ferramentas, né? Acho que é um primeiro passo para, pelo menos, o pessoal escutar, né, Sebas? Começar a considerar no cardápio aí, né? Eu acho que assim, honestamente, eu acho que assim, o NoOps, ele é uma coisa que não vem pra ficar, digamos assim, sabe? Não é como o DevOps que termina sendo uma cultura pra ter colaboração ali entre o pessoal de desenvolvimento, né? E operação e tudo mais, sabe? De criar essas novas técnicas e maneiras, né? De colocar software em produção. Mas é mais de tipo assim, cara, como é que a gente pode fazer com que os nossos times o nosso produto, nossa área de tecnologia dentro de um produto, de uma unidade de negócio, consiga focar em entregar valor. E não tenha que se preocupar com todas essas não funcionais e tudo isso. Tipo, cara, deixa isso com quem realmente manja muito daquilo. Porque até se você for contratar, muitas vezes, e você for criar um setor de operação, para dar conta de todas as unidades, cara, é uma complexidade grande, é uma responsabilidade enorme e muitas vezes são silos muito grandes. Tipo, eu já ouvi falar, assim, já fui falar em várias empresas sobre DevOps e geralmente é tipo assim, cara, eu sou do Ops, então a minha responsabilidade que esteja tudo de pé, né? Tipo, que esteja o uptime, né? Que todo mundo fala, né? Então, tipo, cara, minha responsabilidade é uptime. Se tiver de pé, a minha responsabilidade parou ali. Mas, cara, não é isso. Não é isso. Que a gente quer entregar valor rápido, que a gente quer validar hipóteses rápidas, né? Que a gente quer dar autonomia, a gente quer tirar essa centralização de, tipo, só o pessoal de Ops diz o que pode e o que não pode fazer. É todas essas coisas, né? Não sei se você concorda comigo, Fusca, mas acho que... Não, eu concordo. Eu acho que existe uma grande confusão, principalmente quando a gente começa a falar de Ops, parece que assim, puxa, a galera de DevOps, a gente começa eu encontro assim, puxa, a galera de Ops vai falar, perdeu o controle. Mas na verdade não é perder o controle, cara, você vai ditar a governança. E aí as pessoas vão se conectar a essa governança de ferramentas aprovadas, uma série de coisas, e você vai criar ambientes que vão dar autonomia. E todo mundo vai crescer, né? Que se Ops for o gargalo da empresa, a empresa para de crescer, para de ter performance. E aí começa a ter briga e a gente começa a criar um ambiente que, puxa, o desenvolvedor atrasou, vai falar, culpa do Ops. O Ops fala, não, igual você falou, minha responsabilidade é só estar uptime. E, pô, gente, no final das contas, o CNPJ aqui tá perdendo dinheiro, tá ficando menos lucrativo, ninguém vai ter PLR, aquela coisa que, poxa, mudar um pouco esse comportamento, tá? E eu concordo com você, tipo, quebrar essa imagem é muito importante. Então, o NoOps é mais um meio para,
puxa, legal, o time pode usar aqui, talvez a galera de Ops aconselhe, ajude e delegue um pouco mais. Eu sou muito da linha, quanto mais você delega, mais você cresce, né? Sim, com certeza. E mais você consegue descentralizar, né? E você não precisa ter essa preocupação por controle o tempo todo, né? Que eu acho que veio um pouco disso, assim, né? Tipo assim, não, mas se eles vão fazer SQL, como assim? Peraí, eu preciso ter. Sim, cara, eles vão fazer SQL. Vai fazer, velho. Ele vai fazer, e se ele fizer errado, é justamente as estratégias ali de que uma falha não se torne um problema, né? Tipo, se falhar vai acontecer, acho que essa é uma das maiores certezas que a gente tem, né? Que em algum momento vai falhar. Você vê aí, cara, os mais fodas aí, as empresas mais maiores com, sei lá, super unicórnios, eles têm problema de segurança, que vazam um monte de coisa. Eles caem, né, o tempo todo, do nada, né? Se perde dado, né? Tem desenvolvedor que do nada apaga banco de dados. Tem essas coisas, acontecem, não é? Você que tá aí achando que na minha empresa não vai acontecer isso, porque eu tenho um time de segurança aqui, eu tenho a solução flá e flô, né? E agora não vai acontecer, é impossível acontecer isso, porque agora eu tenho o DevSecOps, né? Então, tipo assim, Ou então tem uma coisa pior, a pessoa fala, não, porque eu tô nessa empresa, né? Meu Deus, virou o herói, né? Tipo, porque exato, virou herói. Vai acontecer. Não, exato, porque eu tô aqui, então assim, não, eu não vou deixar acontecer isso, é impossível acontecer, né? Até que acontece, né? Exatamente. Então, eu sou mais de tipo assim, cara, vou tentar procurar parceiros que tenham muita expertise nisso, né? Que procurem evolução constante, mas nesse nicho, né? Nesse domínio aí deles. Né? E justamente para tirar essa responsabilidade toda aí. Maravilha. Bom, chegamos ao final aqui. Sebas, como é que a galera te encontra aí nas redes sociais? Ou te encontra na Tauler? Conta mais aí pra galera também se conectar contigo. Legal. Não sei. Não, mentira. Tinha que dar essa resposta. Poxa, não, tô brincando. É o Sebas5384. Eu vou deixar depois aí no chat. Vou deixar os links também. Mas se você me procurar, Sebas5384, tá? Você vai achar no Twitter, no GitHub. No GitHub você vai achar no LinkedIn, provavelmente também. Você vai me achar em vários lugares aí. Então, se você procurar aí, você vai me achar. E eu tô super aberto, assim, a discutir sobre isso, sobre esse assunto de NoOps e tal, porque eu não tô querendo matar nenhuma área, né? Digamos assim, é mais de, tipo, dado o meu contexto, dadas as minhas restrições, né? O que eu posso fazer de melhor, né? Como é que eu posso focar no valor, né? E aumentar o throughput, que você falou, né? Diminuir o lead time e tudo mais, né? É isso aí, excelente. Gente, encerramos aqui o nosso episódio 7, NoOps, e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, Sebas! Valeu, Fusca. Até mais. Um abraço.